voltamos a apresentar Mulher Brasileira. 9h30 no Rio. Obrigada por você me fazer companhia nessa manhã de terça-feira aqui no Mulher Brasileira. O ouvinte perguntou, eu falei no início do programa sobre intuição, ele me perguntou quais seriam os 3 significados. Então estou respondendo para você. Intuição, segundo o dicionário, é o ato de perceber, pressentir ou discernir coisas, tá bom? Gente, eu fiz uma entrevista com a advogada e psicóloga Alexandra Ullmann sobre guarda compartilhada. Muito interessante porque muitos casais hoje optam por se separar e eles infelizmente entram num litígio e a lei da guarda compartilhada, ela veio exatamente resolver essa questão, porque ela oferece para a criança a oportunidade de conviver com ambos os genitores. Então vamos acompanhar a entrevista? Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Com quem ficam as crianças após a separação dos pais? A partir de 2014, a Lei 13.058 estabeleceu como regra a guarda compartilhada, mesmo que os pais da criança não tenham um bom relacionamento entre si. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Alexandra Ullmann, psicóloga, advogada de família e autora do livro Tudo em Dobro ou Pela Metade, que fala sobre a separação dos pais na visão da criança. Bom dia, doutora Alexandra, seja muito bem-vinda ao programa Mulher Brasileira. Oi, Dani, bom dia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Alexandra, antes da lei, com algumas exceções, geralmente a criança ficava com a mãe e o pai era visitante. O que motivou a criação de uma lei que prevê direitos e deveres iguais aos pais após a separação? Para isso é importante a gente entender um pouquinho a história, né? Como é que isso era antigamente. Antigamente, até lá atrás, bem mais lá atrás, a ideia de que a mãe era sempre a cuidadora das crianças, enquanto o pai era o provedor. O pai era aquele que ia para a rua, trabalhava, ganhava dinheiro, e no caso de uma separação, essa situação permanecia assim, sendo que a mãe ficava em casa e o pai pagava pensão para os filhos e normalmente para essa mãe. Lá atrás a gente chamava isso de visitação. Por que visitação? Porque na realidade ele ia lá, ficava um fim de semana a cada 15 dias, pouco via os filhos, porque aquela mãe só cuidava e ele só via de vez em quando. Com a Constituição de 88, quando os direitos e deveres entre homens e mulheres passaram a ser iguais, isso mudou um pouquinho. E muitos pais, com a conscientização da paternidade desses últimos tempos, os pais também mudaram sua forma de pensar, sua forma de agir. Então, o que passou a acontecer? Mães e pais passaram a ser provedores, na medida das suas capacidades e das suas possibilidades. Todos trabalham e as crianças passaram a ser cuidadas também por ambos. Então, começamos a mudar o nosso cenário histórico, onde homens e mulheres passaram a trabalhar também, as mulheres passaram a trabalhar também e a ser também provedoras desses lares que antigamente só eram abastecidos financeiramente pelos homens. Então os homens começaram a reivindicar mais tempo de convívio com os filhos, né? Como é que a justiça recebeu esse recado? Por uma questão também histórica, as pessoas tendiam a imaginar que só a mãe poderia cuidar dessas crianças. Os pais não teriam essa capacidade, os pais não poderiam fazer. Então passou-se a ter aquela imagem de que a mãe deveria ser sempre a cuidadora e o pai, de vez em quando, estar com os filhos comuns. E aí começou-se a discussão no judiciário. Não, eu quero mais tempo. Não, mas o pai só fica de 15 em 15. E o judiciário começou a perceber que havia uma necessidade de que esses homens fossem mais próximos desses filhos. Para o bem-estar dessas crianças, para o bom desenvolvimento dessas crianças, é necessário que pai e mãe estejam presentes, tanto emocionalmente, quanto na questão educacional, quanto na questão física e psicológica. As crianças precisam dos dois. E começou-se a perceber que as questões de conjugalidade estavam interferindo nas questões de parentalidade, ou seja, algumas mães começaram a dificultar a convivência dos pais
com essas crianças, filhos comuns. E aí surgiu no Brasil a ideia, a fala, o termo alienação parental. Doutora Alexandra, explica um pouquinho esse termo alienação parental. Alienação parental é quando um dos genitores realiza uma campanha de desqualificação do outro, ou seja, fala mal do outro, seja pai ou seja mãe, não importa. Aquele que detém a guarda física fala mal do outro. Não, seu pai não presta, sua mãe não gosta de você, seu pai te abandonou quando foi embora de casa, sua mãe foi embora com outro namorado e não quer mais saber de você. Uma segunda forma de alienação parental é dificultar o exercício da autoridade parental. O que significa isso? A criança vai passar um fim de semana com o pai e a mãe vira-se para a criança, para o filho, e diz o seguinte: olha só, se seu pai disser para você se comportar desse jeito, você não precisa fazer porque quem manda sou eu. Se seu pai te levar à escola e falar alguma coisa, você tem que fazer só o que eu mando. Isso é dificultar esse exercício, é impedir o exercício do outro de sua autoridade parental sobre o filho comum. É uma confusão, né, entre conjugalidade e parentalidade, né, como você bem disse. Não houve separação dos filhos, né, só o casal é que se separou. Então, a lei da guarda compartilhada, ela veio oferecer para a criança um convívio tanto com o pai quanto com a mãe. Como é que é feita essa divisão na prática? Qual é a nossa tentativa? Algumas pessoas ainda colocam nas questões de separação, elas colocam uma residência referência com a mãe ou com o pai. A nossa ideia hoje é evitar até isso. A minha ideia quando faço uma separação consensual é que a gente coloque a guarda do menor fulano será compartilhada entre os pais que poderão ter a companhia do filho comum na seguinte forma: fulano terá a companhia do filho às terças e quintas de finais de semanas alternados, pegando na escola e devolvendo na escola. Metade das férias, dividindo as datas festivas, etc. Ah, mas eu não consigo ir toda terça e quinta. Então tentemos segunda e quarta. Não dá. Então, ao menos um pernoite por semana é o mínimo que o Tribunal do Rio de Janeiro hoje dá. Não é ainda o ideal, mas é bastante razoável que a criança não fique 15 dias sem ver o outro genitor com quem não reside. Quando as partes conseguem se organizar, isso funciona muito bem. E eu acho que é o melhor para a criança. Elas precisam entender que elas têm duas casas, elas têm um quarto na casa da mãe, um quarto na casa do pai, elas vão ter duas festas de aniversário, elas vão participar de duas festas de Natal, e isso funciona muito bem na cabeça delas, desde que os pais consigam entender e colocar os direitos do filho acima dos próprios interesses. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, doutora Alexandra, os pais precisam ter bom senso e, para preservar a saúde emocional das crianças, eles precisam evitar o litígio, né? A lei fala que compete a ambos os genitores, aos pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, casados, separados, divorciados, em união estável, exercer o pleno poder familiar, tentar de forma mais ampla possível estar presente na vida dos filhos. Isso é importante, é um direito dos filhos ter a convivência com os genitores e com suas famílias extensas. Não é direito dos pais impedir a convivência de seus filhos com o pai ou com a mãe ou com os avós ou com os tios e primos. Então vamos pensar no bem que a gente pode fazer aos nossos filhos, permitindo a ampla convivência com ambos os genitores, em vez de colocar na frente os nossos interesses pessoais. Ok, eu conversei com a doutora Alexandra Ullmann, ela é psicóloga, advogada de família. Doutora Alexandra, muitíssimo obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Quer deixar um contato aí para os nossos ouvintes? Bom, gente, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o nosso escritório, o telefone é 2507-6915 ou no Instagram, @Prática Direito de Família ou @Ullmann Advogados. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Foi um prazer estar com vocês. Dani, muito obrigada pelo convite.
Comunicando, Dani Lapidos.